Oi, pessoal, bem-vindo à parte 2 da nossa aula 4 do curso de modelagem matemática. Nessa aula 4, a gente está olhando para modelos de transmissão de doenças infecciosas ou transmissíveis. Na aula passada, nós falamos do modelo SI e concluímos com o diagrama de bifurcação do modelo SI, explicando o papel do R0 e como ele determina o destino, né, dos processos infecciosos. Ficou faltando a gente resolver o exercício 7, que diz assim: interprete a bifurcação acima e diga que tipo de bifurcação dentre as estudadas nós observamos acima. Então, pessoal, essa é uma bifurcação do tipo transcrítica, né, porque ela faz surgir novos equilíbrios a partir de um determinado ponto crítico, que é o 1, né? E também porque, à medida que o sistema ultrapassa esse limiar, esse ponto de bifurcação, a natureza dos equilíbrios também se transforma de estável para estável e vice-versa. Bem, então, sem mais delongas, vamos ao modelo SR. Como eu falei para vocês na aula passada, o modelo SR é o irmão mais velho, né, do SI, e ele tem uma dimensão a mais, que é o R, né? Mas o modelo SR, ele também tem uma característica interessante aqui que o diferencia do SI. Nesse caso aqui, a gente não tem mais o retorno, né, do gama dos recuperados em direção de volta para o compartimento dos suscetíveis. Isso não ocorre, né? Na verdade, então, o que ocorre é que os recuperados vão para o seu próprio compartimento de recuperação, né? O R. Então, é isso, tá? Então, exercício 8 é interprete as equações acima e esboce um diagrama de blocos para o modelo SR, né? Então, o modelo SR, a gente já interpretou, né? S evolui para I, que evolui para R. Esse é o nosso diagrama de blocos, né? E ele vai evoluir aqui com uma taxa beta, aqui com uma taxa gama, simples assim. Aqui embaixo a gente pode fazer isso de forma mais mágica, né? Usando o módulo de desenho de grafos do Sage, né? Quem tiver curiosidade, dá para a gente colocar nomes nas arestas, então dá para brincar. Quando vocês quiserem usar para outros modelos, já tá aí, já sabem como fazer. Então, no exercício 9 a gente pergunta por que o modelo acima pode ser estudado como sistema de apenas duas variáveis e qual variável encontra-se não acoplada às outras duas. Então, para isso, vamos olhar de novo para o sistema e ver que o modelo pode ser reduzido a apenas essas duas e ainda assim não ser igual ao SI, como a gente já pontuou, porque a variável R, que recebe os recuperados, ela não está, né, acoplada, ou seja, ela não influencia a dinâmica nem da equação do S nem da equação do I. Logo, essa equação aqui pode ser ignorada, né? Não desprezada, mas ignorada no momento que a gente está fazendo a análise do sistema, porque a gente não precisa do valor de R para resolver as duas primeiras, mas, enfim, ela continua sendo importante. Então, essa é a resposta ao exercício 9. O exercício 9,5, a gente gostaria de saber qual é a expressão do R0, né, para esse modelo e quais são os valores de S no infinito, no tempo infinito, e Y no tempo infinito. Isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho e a gente vai ver um pouco aqui ao longo da aula como a gente chega nisso aí. A expressão do R0 para o SR é a mesma que a gente tinha no SI, onde o R0 é igual ao beta n sobre gama, né? Onde n no modelo adimensionalizado é 1, né? Então, frequentemente, nós representamos o R0 como simplesmente beta sobre gama. Essa expressão para o R0 vai mudar se a gente tiver outros elementos no modelo, por exemplo, como nascimentos e mortes, mas são coisas que a gente vai explorar mais para frente, então não vamos nos preocupar. Essa expressão do R0 é válida para
o R0 padrãozão, como a gente mostrou aqui, né? Existem algumas brincadeiras que a gente pode fazer com esse modelo, não brincadeiras, mas técnicas analíticas que a gente pode aplicar para conseguir algumas soluções úteis para esse sistema de equações. A gente vê que como o SR é um modelo não linear, né? Da mesma forma como o SI também era, ele não oferece a gente uma solução fechada, né? Mas não só porque ele é não linear, mas porque as suas próprias características. Esses modelos não lineares que a gente consegue ter uma solução, mas não é o caso nesse aqui. Então, o que a gente pode fazer para contornar isso é dividir as duas equações. Então, se eu divido o meu dI dt, minha equação do dI dt pela equação do ds dt, né, eu vou chegar a uma equação do tipo dI ds, onde o tempo vai sair fora, né, e que vai me dar alguns insights interessantes. Então a gente faz isso aqui nesse código aqui do Sage, né, e a gente chega nessa equação aqui, que eu já tinha cantado essa pedra aqui, que o nosso IDS, e aí eu chamo a atenção aqui que aqui está escrito IDT, mas é IDS quando a gente faz essa divisão. Então eu estou obtendo a variação de I com respeito a S, não mais com respeito ao tempo, mas a fórmula aqui da equação está certa. Vai ser isso aqui. Menos S mais gama sobre beta, log de S, mais K. Né? Esse caso aqui, a gente... gama sobre beta é 1 sobre R0, né, que a gente já conhece. Então a gente poderia até escrever aquilo ali com 1 sobre R0, se a gente quisesse substituir essas variáveis, mas por enquanto não precisamos. Né? Então, simplificando a nossa equação, né, eu posso... Quer dizer, depois que eu divido as duas equações, eu posso, então, integrá-la, né? Ela passa a ter uma solução analítica. E aqui, nesse caso, a constante de integração C3, representada ali pelo Sage, corresponde ao K nessa versão que eu coloquei aqui em cima no texto. Né? Muito bem. Para a gente explorar isso aqui, agora eu tenho uma função, no caso aqui, lembrar que isso aqui na verdade é I de S, né? Eu tenho uma função de I como uma função de S, então eu posso plotar isso aqui. É o que eu justamente vou fazer aqui embaixo. E eu vou escolher aqui um beta, né? Lembrando que para o SR, o meu R0 é igual a beta sobre gama, logo eu quero um R0 maior do que 1, logo eu vou escolher um beta que é maior, né, do que o gama, porque isso vai me dar um R0 maior que 1. Então, isso que eu fiz aqui, e vou plotar então a função, né, e a gente vai chegar a essa representação aqui, ó. Como vocês podem ver, né, eu vejo que I varia em função de S, como a gente já sabia, né? Mas que um ponto interessante que eu posso tentar analisar nessa função aqui é o ponto máximo, ou seja, qual é o valor máximo de I que eu posso ter nesse modelo. Então, esse seria o que a gente poderia chamar de um Imax, né? Qual o valor desse Imax, né? Eu posso simplesmente encontrar isso fazendo uma continha sobre essa função. Vamos ver qual é, aqui embaixo, né? Se eu pegar essa equação aqui, né? E eu sei que o valor que... Bom, eu não sei não, ainda vou saber, né?
eu vou tentar encontrar o valor de S que maximiza essa função, ou seja, basicamente é onde essa derivada é igual a zero. Então, se eu fizer esse solve aqui, eu vou encontrar que S, que vai ser na posição onde S foi igual a gama sobre beta. Nesse caso aqui, gama sobre beta, meio dividido por 0,3, sei lá, deve dar alguma coisa disso aí. Se a gente fizer a conta, vocês vão ver que de fato é isso aí. Então, isso aqui seria para qualquer valor de gama ou beta que você pode plugar e encontrar aquele ponto. Mas aqui para o de cima é com o que a gente elegeu. Bem, o que isso nos diz, né? A partir disso aqui, a gente consegue chegar à conclusão de que apesar do modelo SR não nos oferecer uma solução analítica, a gente, a partir de algumas manipulações simples, algébricas, a gente consegue extrair algumas soluções interessantes para o ponto de vista de análise qualitativa do modelo epidêmico, né? Então eu vou avançar mais um pouquinho aqui, falando sobre a simulação do modelo SR. Nesse caso, né, se a gente implementar o nosso modelo, como a gente já está careca de saber, a gente pode assimilar a dinâmica temporal dele e a gente vai ver o seguinte, né? S cai, I tende com R0 maior do que 1, né? E cresce, depois decresce, convergindo em direção ao equilíbrio endêmico, seja ele qual for, né? E o R, ele simplesmente cresce monotonicamente, né? Então, essa é a dinâmica, vamos dizer assim, temporal do nosso modelo. Se a gente quiser ver um pouquinho mais de perto, a gente pode, talvez, não desenhar tantos passos aqui, né, do nosso modelo, só talvez fazer apenas até... se bem que se eu cortar muito aqui, eu vou cortar essa curva, mas a queda você vê que a queda dos suscetíveis é bem drástica, né? Mas não tem nada bem interessante para ver. O Imax, que a gente determinou a partir daquela equação lá em cima, é esse ponto aqui. Quem tiver curiosidade pode aplicar os valores dos parâmetros naquela fórmula e encontrar qual é o valor de I máximo e ver se bate com esse valor, essa aproximação numérica que a gente calculou aqui. É uma forma de verificar, assim, para satisfação de vocês, que esses dois modelos são de fato... estão falando da mesma coisa. É óbvio que né? A gente acabou de mostrar para vocês de onde vem cada um. Mas, então, o vídeo de hoje vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos continuar a análise do SR, também oferecendo uma outra tática analítica para a gente estudar as condições de finalização da epidemia. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima aula.